Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Aqui todos me conhecem, mas pode ter alguém na internet que não conhece, não me conhece. Obrigado. Sou Fernando, membro da comunidade, faço um caminho vocacional na comunidade, estamos no discipulado de primeiro ano, minha esposa Sandra, nossos 5 filhos, e estamos na comunidade há 9 anos, e é uma grande alegria também vivenciar tudo aquilo que o carisma porta, não é? Toda a bênção para a família. Hoje nós vamos iniciar um momento também bonito no grupo de oração, que é o seminário dos baluartes. Né? Nós sabemos que o baluarte é aquele intercessor, é aquela fortaleza de um instituto, de uma congregação, de uma comunidade. Nós da comunidade nós temos 6 baluartes, vocês lembram quais são? Aqui pode apontar um pouquinho. Como é que é? São Padre Pio, Beato João Paulo II, São João Batista, Luiz e Zélia Martã, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face e Sagrada Família. São João Batista também, não falaram? Falamos, isso mesmo, 6 baluartes, né? Que realmente são modelo e intercessão para todos nós, né? Claro, temos uma devoção toda especial à nossa mãe querida, Nossa Senhora das Graças, São Miguel Arcanjo, né? Que nos ajudam a vivermos bem a nossa missão de resgatar as famílias. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho desse seminário sobre o Papa João Paulo II, Papa e Beato João Paulo II. Ele foi beatificado no dia 1º de maio de 2011, e nós acolhemos também nesse dia ele como baluarte da nossa comunidade. Na beatificação dele, na festa da beatificação, nós o acolhemos também na comunidade como baluarte da nossa comunidade. Para falar um pouquinho de Papa João Paulo II, é importante a gente falar também da pessoa de Karol Wojtyła, né? Ele nasceu numa pequena cidade da Polônia, a 50 quilômetros de Cracóvia, 18 de maio de 1920. Ele fez sua primeira comunhão aos 9 anos, 25 de maio de 29, e o crisma aos 18 anos. Ele teve uma infância muito difícil, né, gente? Que foi um período pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, né? E havia muitos vestígios de destruição em toda aquela região da Europa, na Polônia, não é? E quando ele tinha 9 anos, ele sofreu muito com a perda da mãe. Karol Wojtyła sofreu muito com a morte da Emília Wojtyła, que morre de ataque cardíaco. E ele frequentava os estudos primários. Muitos anos mais tarde, faleceu o irmão também de febre escarlatina. O único irmão dele, o mais velho, de 26 anos, era médico, né? Ele até dizia com profunda tristeza, olhando para o céu, é a vontade de Deus. Não é? Ele sentiu ali a permissão de Deus para aquela situação, não é? Isso foi, claro, fortalecendo muito o pequeno Karol, não é? E ele viveu com o pai, que era um militar assim, que exigia muito de Karol, disciplina, obediência, presteza em toda a execução dos seus deveres, mas também era um homem muito carinhoso. O pai de Karol era carinhoso, era respeitador, profundamente religioso. Ele executava também as tarefas de casas. Aqui, para nós homens, né? Como é que nós estamos lá com a nossa ajuda, a esposa, a família? E ele era muito prestativo, costurava as roupas do pequeno Karol, cozinhava, lavava, e eles viviam sempre juntos, não é? E o jovem Karol ia para a escola, todos os dias ele parava na igreja para fazer o seu momento de oração. Ele já tinha na época um sentido religioso muito forte no seu coração, e foi durante 3 anos ele foi presidente da Sociedade Mariana de sua escola. O lema de seu pontificado, inclusive, é Totus Tuus, todo teu, né? Então, assim como nós somos todo de Maria, não é? A Jesus por Maria, tudo por Jesus, nada sem Maria. E Karol Wojtyła já demonstrava esse amor por Nossa Senhora, pela mãe, né? E era um esportista também apaixonado, gostava muito de futebol, de jogar seu futebol com os amigos no final da tarde. Falavam também que ele era um dos melhores goleiros da região, né? E também era fascinado pelo esqui. Era fascinado pelo esporte, né? O esqui, era também vidrado na natação. Conta os amigos que ele muitas vezes, quando enchia o rio da cidade, a vizinhança, ele nadava nas enchentes. Naquela época, acho que menos poluição, né, gente? Mas ele tinha esse realmente
dentro dele também essa vontade do esporte, que é importante para todos nós, né? A gente, para cuidar bem do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, precisamos também fazer uma boa caminhada, não é, gente? Cada um com o esporte que gosta, mas exercitar o nosso físico, o nosso corpo, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem de tempo, porque não é fácil, né? Trabalhos, afazeres de casa, ajudar em casa, muitas atividades da comunidade, mas precisamos reservar um tempinho também para o nosso esporte também, né? Uma boa caminhada. E Carol era muito alegre também, né, gente? A gente sabe, lembra do Papa João Paulo II, e ele menino também, ele já demonstrava uma alegria muito grande, de uma vitalidade muito grande, né? Uma vez na casa da prima dele, a prima teve que se esconder embaixo da mesa, porque ele queria brincar, pegou lá uma vassoura com uma batata e começou a brincar de hóquei dentro da sala. Foi um reboliço todo. E ele foi escolhido, gente, pelo vigário paroquial, ainda jovem, né? Para auxiliar na saudação do arcebispo metropolitano de Cracóvia. E na época, eles até falaram assim, o arcebispo perguntou para o vigário, você acha que podemos fazer dele um padre? E aí o vigário responde, vai ser muito difícil, porque sua paixão é o teatro. Ele já demonstrava assim um gosto pelo teatro também, né? Mas aí ele continuou, já foi até induzido a dedicar-se à filosofia polonesa. Já estavam também levando esse no coração dele, incentivando para que ele pudesse se tornar padre, né? Em 1938, ele mudou-se com seu pai para uma outra cidade, perto de Cracóvia, muito fria, por sinal, matriculou-se na escola, na Universidade de Cracóvia, né? Terminou seu ano letivo e passou também em todos os exames. E aí, em 1938, né, ele ingressa na escola de teatro. Porque aí, em 1939, foi quando as forças nazistas fecharam a universidade e o jovem Carol, então, com 19 anos, foi obrigado a trabalhar em uma pedreira. Trabalho pesado, né, explodindo rochas, e até para evitar de ser deportado para a Alemanha. Todos os desempregados, aquele que não tinha ocupação, eram deportados para a Alemanha. Né? E na pedreira sofreu muito também. Um frio, com 30 graus negativo, foi um momento de muito sofrimento para Carol, né? E Carol Wojtyla confessava-se todas as primeiras sextas do mês. E naquela primeira sexta-feira, dia 1º de 9 de 39, a Cracóvia, né, foi duramente bombardeada pelos nazistas. E Carol estava na missa, o padre celebrou a missa e ele foi um dos que, primeira vez, ajudou na missa, nesse dia. Muito interessante o padre tomar uma decisão importante, incrível, de não cancelar diante do bombardeio daquele cenário terrível que a guerra traz, né? Em 6 de novembro de 39, os nazistas, eles iniciaram uma operação que prendeu professores, intelectuais poloneses e os levaram para os campos de concentração. E muitos deles jamais voltaram, né, gente? Infelizmente, né? Em 1940, dentro desse ambiente de guerra, o jovem Carol conhece uma pessoa muito importante para a sua vida. Era um alfaiate chamado Tiranovix. E ele era estudioso da vida dos místicos São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Inclusive, foi uma pessoa muito importante e um incentivador para um futuro sacerdócio de Carol. Tá certo? E nesse período, gente, Carol também integra o quê? Um grupo clandestino de teatro que pregava resistência cultural aos alemães. Eles encenavam peças polonesas, né, de grandes autores poloneses, frequentava também um grupo religioso, né, também clandestinamente, porque era proibido, e porque a cidade estava ocupada, tudo isso daí com a guerra. Em 1941, Carol já havia perdido a mãe, já havia perdido a irmã mais nova, que morreu quando criança. O irmão mais velho de Carol também havia falecido com 26 anos. E aí foi uma dura prova para Carol, que perde o pai também. Né? O pai adoecera com graves problemas cardíacos e com 20 anos de idade, ele ali fica rezando. O pai morto ali, ele passa horas rezando diante do pai, né? E foi um momento também muito difícil, porque eles eram grandes amigos, né? E ele decide então se matricular no seminário clandestino da Cracóvia. E ali ele continuava também o teatro clandestino, né? Porque não poderia haver espetáculos, qualquer mobilização desse tipo era proibida. E ele então, muitas vezes eles se reuniam nos apartamentos escondidos, né? Com plateias selecionadas, fugindo daquele terror nazista,
Inclusive, mais tarde, um dos participantes relatava, no final da guerra, puxa, foram quartas-feiras e sábados memoráveis, apesar da guerra e das prisões. Com tudo isso, eles se reuniam naquele cenário de guerra para as encenações, não é? E a guerra continuava devastando, né, gente? Infelizmente, foi um momento muito triste na história da nossa humanidade, martirizando milhares de pessoas. As grandes vítimas, nós sabemos, eram os judeus. Famílias judias inteiras eram levadas aos campos de concentração e lá dizimadas. E Karol Wojtyla, ele engajou-se também numa tarefa incrível, resgatar famílias judaicas. Olha que bonito, ele auxiliava a fugir da perseguição nazista, inclusive depois que ele abandonou o trabalho na pedreira, o que aconteceu? Para dedicar-se à teologia, porque ele já estava estudando para o sacerdócio, ele auxiliava essas famílias judias. Então ele começou a ser procurado também, né, pelos alemães, em que o colocaram inclusive numa lista negra também. Então realmente, olha que bonito, né? E mesmo quando findou a guerra, gente, Karol, ele ajudava muito, ele colaborava muito na construção dos cemitérios judaicos. Olha que bonita atitude, né? Me lembrei um pouquinho de Tobit, pai de Tobias, né? Que também enterrava os seus mortos, quando foi deportado para Nínive, se não me engano, Nínive. E ele lá foi proibido, mas ele lá enterrava os mortos, né? Uma história também linda da palavra de Deus, né? Em 1945, felizmente, a guerra chegara ao fim, né? Chegava ao fim na Polônia. E claro, como Karol, como milhões de pessoas, havia sido profundamente marcado pela catástrofe nazista, né? Marcou muito a vida de Karol também. E no final da guerra, ainda não significava um momento de paz, porque os russos invadiram, tomaram conta, né? E invadiram também a Polônia, tá certo? E Karol, como os outros, escapou por um milagre também de ser preso pelos russos, tá certo? Porque ele cantava canções patriotas, né? E numa igreja, e ele realmente foi muito perseguido também. No dia 1º do 11 de 46, ele é ordenado sacerdote. 1 do 11 de 46. No dia seguinte de finados, ele celebrava a primeira missa, especialmente na intenção de seus pais e do seu irmão. 4 do 7 de 64, ele foi nomeado pelo Papa Paulo VI arcebispo de Cracóvia. 4 do 7 de 64. No dia 13 do 1 de 67, o próprio Paulo VI o faz cardeal. Tá certo? Ele participou também em 62 a 65 de todas as sessões do Concílio Vaticano II, e inclusive com participação especial na Gaudium et Spes, né, sobre a igreja no mundo de hoje, um documento muito importante da igreja. E foi eleito Papa 16 de 10 de 1978, Papa João Paulo II. Inclusive na sua saudação inicial do seu pontificado, ele diz assim: tive medo de aceitar essa nomeação, mas o fiz no espírito de obediência, para que, com Nosso Senhor e na confiança total, a sua mãe, a Virgem Santíssima. Então ele teve muita confiança em Deus, diante de um posto, de um título tão bonito, de uma incumbência tão maravilhosa, que é o papado, né? E ele realmente entregou a Virgem Maria, entregou a Deus, e confiante, ele dizia assim no seu discurso inaugural: não tenham medo, abram mais, escancarem as portas a Cristo. Cristo sabe o que está dentro do homem, só Ele, só Cristo sabe. Permitam-se, vos peço, imploro com humildade e confiança, permitam a Cristo falar do homem. Que é a imagem e semelhança de Deus, que lindo, né? Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Esse é o nosso querido Papa João Paulo II, né? Que foi chamado também um Papa peregrino, né, gente? O Papa João Paulo II visitou 129 países. Que coisa linda. Só no Brasil ele esteve 3 vezes. 1980, 1991 e 1997, né? E ele tinha aquele gesto bonito quando ele descia do avião, de beijar o solo do país que ele visitava, né? Muito bonito esse gesto, né? Eu lembro daquela musiquinha em 80, que os cariocas cantaram, se não me engano foi os cariocas, né? A benção, João de Deus, nosso povo te abraça. Assim, é lindo, né? E marcou bastante também, né?
E, gente, dentro de vários escritos, porque o Papa João Paulo II também escreveu 45 cartas apostólicas, né? E uma delas a gente conhece muito bem, que é muito familiar a nós, que é a Familiares Consórcio, que é a Carta às Famílias, não é? Que é a missão da família, na verdade, no mundo de hoje, tá certo? Inclusive é considerada a carta magna da família, a carta maior da família, né? E nesse documento, o Papa, ele diz assim, aquilo que nós rezávamos no começo do grupo. O Papa fala da aliança com a sabedoria divina. Ele diz assim, é só na fidelidade a esta aliança que as famílias de hoje estarão em grau de influenciar positivamente na construção de um mundo mais fraterno e justo. Olha que bonito, é só na fidelidade a esta aliança, a aliança divina, que as famílias de hoje estarão com um grau de influenciar positivamente na construção de um mundo mais fraterno e mais justo, que é a famosa civilização do amor, né, gente? Para esta construção da civilização do amor, nós só podemos encontrar ali na aliança divina, não é? E essa aliança divina vem também pela sabedoria de Deus. Nós falamos, né, da sabedoria, e sabemos que a sabedoria divina, o início da sabedoria divina é o temor a Deus, é o temor a Deus. E, gente, o destino do mundo, ele falava, está ameaçado se não surgirem homens cheios de sabedoria. Olha que bonito. O destino do mundo está ameaçado se não surgirem homens cheios de sabedoria. E é o que o mundo precisa hoje, né, gente? De muito temor a Deus, porque o início da sabedoria é o temor a Deus, o respeito a Deus, aquela reverência que Deus merece, como o Criador de todas as coisas, né? Inclusive, o Papa João Paulo II, ele dizia, o bem-estar dos indivíduos e das sociedades depende do estado de saúde da família. Ou seja, uma família bem estruturada, uma família feliz, é uma sociedade também sadia, feliz. A sociedade deve reafirmar energicamente o direito da criança de crescer numa família, na qual estejam presentes pai e mãe. Olha que bonito. É isso que ele fala, né, gente? Então, a sociedade deve reafirmar energicamente o direito da criança de crescer numa família, na qual estejam presentes, não o homem, não a mulher e a mulher. O homem, o pai e a mulher, a mãe. Não é? Nós lembramos da Revolução Bolchevista de 1917, quando o próprio Lenin, ele aboliu da sociedade russa a família. Né? Como se fosse um fruto ruim que a igreja pregava. E o próprio Lenin, mais tarde, ele reafirmava assim, é preciso que a sociedade russa, que a família volte para a sociedade russa, porque ela estava se transformando num bordel. Ele reconheceu, olha, Lenin reconheceu. Então nós sabemos que uma sociedade feliz começa por uma família feliz, bem estruturada. Inclusive, em 2003, o Papa João Paulo II, quantos escritos bonitos, né, gente, de nosso baluarte, ele falava assim, que o projeto de Deus para a família é de uma comunidade baseada na união estável e fiel entre homem e uma mulher, ligados a um vínculo reconhecido publicamente. Então, o projeto de Deus para a família, não é? É de uma comunidade baseada em uma união estável, não é? E fiel, porque nós sabemos que também um dos significados do matrimônio, né? É unitivo e procriativo, né? Os dois significados. Mas também a indissolubilidade do matrimônio, né? Ou seja, é para a vida toda, não separe o homem que Deus uniu, não é? Então, entre homem e mulher ligados num vínculo reconhecido publicamente. Aí a importância do matrimônio, né? Por que o matrimônio é celebrado na igreja, não num sítio, em lugar afastado? Tem que ser de uma forma pública ali, na casa de Deus, né? Que bonito, né? E, inclusive, na Familiares Consórcio, existe uma dupla, uma dobradinha aqui, que é um binômio, que é matrimônio e família, que aparece muito nos escritos de João Paulo II. Né? Inclusive, num capítulo da Familiares Consórcio, ele fala 16 vezes desse binômio matrimônio e família. Por isso que o Papa João Paulo II, gente, afirmava que o futuro da humanidade passa pela família, não é? Inclusive, em 94, ele travou uma dura batalha contra a ONU.
Nós sabemos o que está por trás da ONU, né, gente? Seus projetos, não é? E quando ele falou a sua diretoria executiva, inclusive com um dedo em riste, ele afirmava assim: uma família é um marido, uma mulher e suas crianças. E o casamento é a única base de uma família. Os homossexuais e as lésbicas não são família. João Paulo II afirmava isso. Não que ele está discriminando o homem que tem uma fraqueza, um pecado, ele está na prática homossexual. Não é isso. Mas para uma família, precisa ser o homem e a mulher. Não é? A prática homossexual ela é abominável por Deus. A palavra de Deus diz que os adúlteros, os efeminados, os idólatras, beberrão, não herdarão o reino dos céus. E nós não podemos ir contra a palavra de Deus. Por isso que ele diz, não é? Que o homossexual e as lésbicas não são família. Né? Porque a família é o pai e a mãe, o homem e a mulher. Claro, como filhos, eles são família, nós temos que acolhê-los. Né? Inclusive o Papa disse, quem sou eu para julgar o Papa Francisco? Por quê? Ele acolhe essas pessoas. Ele abomina a prática do homossexualismo, é claro, como igreja, porque é a palavra de Deus. Porém, ele acolhe essas pessoas para que elas sejam acolhidas, vivam a castidade e possam, com a graça de Deus, se tratar, não é? Viver a castidade. Quantas pessoas que têm um grande encontro com Deus eram homossexuais e hoje são pai, mães de família, não é verdade? Então, gente, o Papa falava num documento, número 9, ele dizia assim, que todos devemos ter uma conversão de mente e do coração, seguindo a Cristo crucificado, dizendo não ao próprio egoísmo, à injustiça causada pelo pecado, e que muitas vezes impede a família a plena realização de si mesma e de seus direitos fundamentais. Então nós devemos ter, sim, uma nova mentalidade no nosso coração, não é? Não dizer não a esse mundo hedonista, no culto do prazer, não é? Esse mundo que idolatra o dinheiro, mas sim estar abertos à vontade de Deus, à mentalidade de Cristo. O que Cristo quer para mim? O que Cristo quer para a minha família? Por isso que o Papa João Paulo II, muitas vezes, ele era chamado Papa da Certeza, a convicção que ele tinha, né, quando ele falava na mídia, e ele realmente ensinava muitas verdades da palavra de Deus. No número 17 da Familiares Consórcio, ele falava assim, que cada família é uma comunidade de vida e de amor. Cada família, cada um de nós somos família, é uma comunidade de vida e de amor. E lhe é confiada a missão de guardar, revelar e comunicar o amor. É confiada a missão de guardar, revelar e comunicar o amor. O amor como um dom de si. Que bonito, né, gente? Então eu gostaria que você falasse assim, a minha família. Para vocês acordarem um pouquinho, né? A minha família é uma comunidade de vida e de amor. E lhe é confiada a missão de guardar, revelar e comunicar o amor. Agora você vai dizer para a família que está do seu lado, a sua família é uma comunidade de vida e de amor. Agora diz assim para ela, presta atenção. Você que está rezando conosco, acompanhando essa pregação na internet, presta atenção. Mas nós temos uma missão aqui, é confiada uma missão. Diz assim, é confiada uma missão à sua família. Qual é a missão? De guardar. Isso, fala olhando para ela. De guardar, revelar e comunicar o amor. O amor. Nós precisamos ser famílias que primeiramente guardem esse amor de Deus. Porque nós somos criados por Deus para amar. A nossa essência é o amor. Deus é amor, né? Então nós somos criados para amar e dar amor. Nós precisamos revelar e comunicar esse amor, né? Como um dom de si, como nós vimos na escola de família. Nós estamos fazendo a escola de família e uma das aulas nós vimos, nós sairmos de si mesmo e irmos ao encontro do outro, das suas necessidades, o que o outro precisa, sair do meu eu, do meu egoísmo,
do fechamento em si, ser um dom de si para o outro. Não é verdade? Nós temos uma tarefa de escola, de casa, da escola de família. Vocês lembram qual que é? Hã? E a gente às vezes esquece, né? Eu já esqueci de fazer essa lição de casa, confesso a vocês, viu? Como um aluno, e nós temos essa missão boa agora para esse mês, até a próxima escola. Visitar um doente da nossa família, sair de si, ir ao encontro do outro que precisa, que está doente. Talvez seja um familiar muito próximo da gente, que vive com a gente já está lá. Mas talvez seja um familiar que a gente não vê há tempo, uma tia que está doente, não é? Um parente que mora no interior, uma pessoa que está mais distante. Dá uma ligadinha, de repente fazer uma visita. Precisamos ser um dom para o outro, né? E dentro dessa escola de amor, que tem que ser os nossos lares, o Papa João Paulo II nos escreve algo lindo, que nós temos o direito e o dever de educar. Nós não podemos transferir isso para terceiros. Claro, nós temos os nossos professores, né? Mas a tarefa principal de educar, os primeiros educadores são os pais. Não é verdade? Então, os pais que transmitem a vida aos filhos têm uma gravíssima obrigação de educar a prole. Por isso, devem ser reconhecidos como seus primeiros e principais educadores. Por isso que na família, gente, é importante, porque a família é a escola das virtudes cristãs, não é? Nós temos que ali educar os nossos filhos, né? Tudo começa em casa. Eu estava partilhando com a Regina esses dias, que aconteceu na escola lá, os amiguinhos jogaram cola na classe, eu sei que deu um reboliço lá, e veio a diretora, ia suspender a classe inteira, ia dar uma suspensão, e eu sei que não quiseram falar quem era, na verdade era um menininho lá. Era um menininho que fez tudo isso, e ele estava ameaçando lá as meninas, eu sei que ficou uma coisa chata, as meninas estavam tudo lá nervosas. Aí eu falei no carro para ela, eu falei, Regininha, como que será que é a vida desse menino? Será que ele tem uma família, tem um pai, tem uma mãe? Será que ele vive com a família? Como é que é a família dele? Né? Filha, nós temos uma família, graças a Deus, muito bem estruturada, não é? Uma família bonita, uma família abençoada, não é? Não é uma família perfeita, mas uma família estruturada, uma família bonita. E isso nós temos, essa criança talvez não teve, esse seu amiguinho não teve. Você tem essa missão de não ficar nervosa com ele, você tem essa missão de acolher o seu amigo, ajudá-lo, o que ele precisa. E se a gente olhar às vezes para a criança, o que passa em casa, né? A gente, graças a Deus, nós temos famílias, né, gente, bem estruturadas, né? Não somos famílias perfeitas, mas em Deus nós temos uma boa convívio familiar, não é? Estamos caminhando com Deus. Mas quantos amiguinhos dos nossos filhos, dos nossos adolescentes que vivem uma realidade totalmente diferente? E aí nós temos que ser luz lá, ensinar os nossos filhos a acolher, a ter misericórdia dessas pessoas, né? Deus veio para os pecadores, Deus não veio para os justos. Aquele que está no caminho justo, fazendo bem, caminhando com Deus, já está na caminhada. Agora aquele amiguinho que está difícil, né? O pai chega bêbado em casa, a mãe trabalha numa jornada pesada, não dá atenção. Às vezes o que a criança, o jovem precisa é só de um pouquinho de atenção, de 15 minutos da atenção do pai, da mãe, né? Às vezes chega em casa e é agredido com palavras, com ofensas, falta o carinho, falta o amor. A nossa convivência familiar tem que ser o quê? Uma escola do amor, da caridade cristã, das virtudes, não é verdade? Então precisamos acolher todas essas pessoas, não é, gente? E o Papa João Paulo II, ele falava também na Familiares Consórcios da importância da oração. Não é? As nossas famílias têm que ser famílias que se dediquem à oração, que sejam famílias que busquem a oração em primeiro lugar, né? A oração pessoal, o marido seja um orante, a mulher também, não é? Precisamos buscar a oração familiar como primeira expressão da vida interior do homem, porque nós somos criados, temos uma sede muito grande de Deus, e sem a oração nós nos esvaziamos, não é? E aí jogamos tudo por água abaixo, porque a nossa inclinação ao pecado nos leva a tomar atitudes feias, não é? E aí já pecamos gravemente contra a lei de Deus. Então precisamos sim da oração, porque ela não representa jamais um modo de evasão das preocupações diárias, dos nossos compromissos, mas ela constitui um impulso importante, gente, forte, para que as famílias cristãs assumam e cumpram
com plenitude todas as responsabilidades da célula primeira e fundamental da sociedade, que é a família. A primeira célula da nossa sociedade, qual é? A família. Então, nós precisamos da oração. Nós reparamos quando nós rezamos, né, gente? O quanto a gente tem, às vezes, pensa duas vezes em machucar alguém, em falar uma palavra dura, não é? Ou de repente julgar alguém. Pode acontecer, né, gente, na nossa fraqueza, mas a gente pensa duas vezes. Ou se a gente de repente tem uma pessoa que a gente magoou, ofendeu, deu uma palavra mais dura, primeira coisa que a gente quer é chegar logo, ver a pessoa para pedir desculpa, não é? Pedir perdão. Por quê? É a oração que no íntimo de nós age. O Espírito Santo através da oração age, porque a comunicação com Deus, nós temos necessidade disso, e isso vai fazer com que nós possamos dar muitos frutos, não é? Então é muito importante a oração, até das coisas simples mesmo, um papelzinho que a gente joga, que a pessoa que vai jogar no chão, opa, não é a consciência, para ser um bom cidadão na sociedade, eu preciso da oração também, não é verdade? Agora nós paramos na faixa para o pedestre atravessar, tudo isso é uma consciência que vem muitas vezes através da oração, é Deus que nos ensina através da oração, a ser um bom pai, a ser uma boa mãe, a educar um filho, aquele filho que dá tanto trabalho, agora está adolescente, com 16 anos, 18 anos, é na oração que nós encontramos as respostas para tudo, é na oração. Ah, Senhor, eu estou com esse projeto na minha vida, estou com esse problema, estou com essa situação, coloca na oração, espere em Deus, fortalece em Deus, espere em Deus, Ele fará tudo, no momento certo, na hora certa, né? E uma das marcas mais lindas, né, desse servo de Deus, era o perdão, né, gente? Nós podemos ver que, quantas vezes ele pediu perdão pelos erros dos filhos da igreja, quantas vezes, não é? Em 2001 mesmo, ele pediu perdão pelos erros cometidos por membros da igreja na Oceania, né? Nesse mesmo ano, em maio, na sua visita à Síria, até em obediência aos muçulmanos, ele retira os sapatos, inclusive foi o primeiro líder católico, né, a entrar num templo islâmico, né? O primeiro papa a entrar numa igreja luterana. Em 1998 ele pede perdão aos judeus, porque ele foi tocado pela oração, era um homem de profunda oração, levantava às 4 horas da manhã para rezar, e ele sentia realmente uma necessidade de pedir perdão aos judeus, nossos pais na fé, pela resistência espiritual, por não fazer frente ao massacre nazista. Olha que bonito, essa consciência quem dá é a oração. Que bonito, né? E ele teve um papel muito importante, né, gente? A gente olha a história, na unificação das Alemanhas, né? Na queda do comunismo também, tá certo? Em 1989, pela primeira vez na história, um pontífice recebe um secretário-geral do Partido Comunista Soviético, né? O encontro com Mikhail Gorbachev, né? Ele estabelece as relações diplomáticas entre a Santa Sé e Moscou. Então, quantos frutos desse nosso baluarte, o servo de Deus, Papa João Paulo II. Claro que não dá para a gente falar tudo, né, gente? Quanta coisa bonita, né? Aquele atentado que ele teve em 1981, quando ele pregava, quando ele abençoava os fiéis na Praça de São Pedro, e ele foi atingido por 2 disparos, aquele jovem turco o atingiu nas mãos, no abdômen, precisou de 2 cirurgias, e 2 anos mais tarde, ele ia até a prisão para absorver aquele homem, aquele rapaz. Que atitude bonita, né, gente? O perdão foi uma das grandes marcas do Papa João Paulo II, né? E em 2/4/2005, morre o Papa da Família em Roma, 21h37. Foi o terceiro pontificado mais longo da história. Foram 27 anos. Ele tem uma memória litúrgica em 22/10, né? Que bonito, você vê nos funerais dele, no funeral dele, quantas pessoas do mundo todo, autoridades, né? Pessoas de outras religiões que realmente se prostraram diante desse servo de Deus, né? Foi uma marca muito grande para a nossa fé católica, para a nossa história, para a nossa humanidade. Vamos rezar um pouquinho diante do Santíssimo, tem muita coisa para falar, né, gente? A gente deu uma pinceladinha, mas vamos mergulhar na vida de João Paulo II. A biografia dele é um livro muito grosso, muito bonito, que a gente pode também estar lendo, seus escritos, quanta coisa bonita, suas cartas apostólicas, né, exortações apostólicas, enfim, nós temos aí uma infinidade de materiais para
aprofundarmos da vida desse grande homem de Deus, o Papa João Paulo II, Papa da família, esse servo de Deus, beato e que breve será canonizado, não é? O meu coração tem sede de te amar. Vim ao teu encontro, ansioso em te adorar. O meu coração tem sede de te amar. Vim ao teu encontro, ansioso em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual, Jesus. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. Jesus está presente aqui. Jesus está presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Olha para Jesus e reflete um pouquinho na sua vida, como você viveu na sua história, na sua família. Talvez a sua família, talvez como foi a minha, não foi uma escola de amor, porque a gente vive às vezes realidades difíceis, né? Às vezes viemos de famílias que não participavam da igreja, não tinham uma comunhão com Deus. Isso fica tão difícil, porque tudo é tão triste, tão vazio quando se não tem uma fé em Deus, não tem uma vivência cristã. E quantos de nós muitas vezes enveredamos pelo caminho do vício, de uma sexualidade vivida de uma forma errada, de realidades familiares tão tristes, com falta de perdão na família, com falta de amor. Talvez hoje sofremos grandes carências por falta de um amor que nós deixamos de receber da nossa mãe, do nosso pai. Não porque também não quiseram dar, talvez porque também não tinham o que dar. Ninguém dá aquilo que não tem, e às vezes foram educados com aquela rigidez, na dificuldade, muitas vezes com dificuldades financeiras. Isso mexe tanto com uma realidade familiar. Não sei qual foi a sua história de vida, não sei o que você viveu na sua família, mas saiba que Deus ama a nossa família dentro daquilo que nós
já vivemos, na nossa história, a história de cada um. Deus ama a nossa família, ama a nossa história. E Deus quer sempre mudar essa história. Só Ele pode voltar lá atrás e mudar realidades. Mudar o nosso coração, mudar a nossa maneira de enxergar hoje, de hoje educar os nossos filhos de forma diferente. Não sei o que você viveu, mas eu convido você nesse momento a se levantar. E você agora vai acolher uma família que está perto de você. Você vai conversar um pouquinho com essa família, com essas pessoas, de alguma realidade que vocês já viveram como família e que hoje precisa vir à luz de Jesus. Não sei o que é. Claro, se você também não quiser falar, porque é uma coisa que te marcou muito, te machucou muito, te feriu muito, talvez tenha realmente deixado marcas profundas no seu coração, no seu interior, na sua vida. Não precisa se abrir, mas é o momento também de nós colocarmos diante de Jesus Eucarístico, diante da luz de Jesus que hoje emana desse ostensório, porque nós sabemos que Jesus está presente. Nós estamos diante do maior tesouro que existe. Nenhum tesouro, nenhuma riqueza é maior hoje no mundo, e nem tem comparação com essa riqueza maior que é o supremo bem da igreja, que é Jesus Eucarístico. Vai partilhando um pouquinho com essa família. Você que está também você que estão, a Lei e o Renato também, procure uma família. Hoje nós estamos em menos pessoas aqui. Os jovens que estão entrando também, o Heraldo. Nós estamos falando um pouquinho das nossas realidades familiares e que marcaram profundamente a nossa história, a nossa vida, relacionamentos de pais, filhos, marca que nós carregamos do nosso passado. Isso, vá rezando, vá. Vamos deixar que Jesus projete luz. E você, à medida que você rezou, partilhou, vá rezando por essa pessoa. Vá rezando para que a luz de Jesus entre nessa ferida, nessa situação, vá curando, trazendo luz a essa situação. Sim, Jesus realiza as tuas maravilhas em nosso meio, Senhor, na nossa história, Senhor. Nós queremos nesse momento de adoração a Ti, Senhor, nesse anoitecer tão bonito, Senhor, nós queremos que a Tua luz, Senhor, brilhe no mais íntimo da nossa vida, Senhor, que brilhe na nossa casa, Senhor, que brilhe em tudo aquilo que nós já vivemos na nossa história. Você também que reza conosco pela internet, vive essa dinâmica de amor agora. Peça a Jesus Eucarístico que vá em todas as feridas, em todos os traumas, tudo aquilo que você já viveu e que hoje você traz como uma lembrança negativa para a sua vida familiar, para a sua história. E muitas vezes você se sente bloqueado e não consegue dar passos na fé, passos de responsabilidade no seu dia. Vá deixando que a luz de Jesus agora inunde o seu interior, a sua história. Que a gente possa colocar diante de Jesus esse exemplo que João Paulo II nos dá. João Paulo II teve uma vida atribulada, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmãos, perdeu amigos, sofreu na guerra, foi perseguido, mas João Paulo II escolheu ficar com o essencial. João Paulo II pegou toda a sua história e não usou a sua história para se afastar de Jesus. Ele usou a sua história para, junto de Jesus, construir algo melhor. Que a gente possa pegar a nossa história, que a gente possa pegar as nossas feridas,
as nossas perdas, os nossos ganhos, as nossas frustrações, as nossas vitórias, as nossas alegrias, as nossas tristezas, e oferecer agora diante de Jesus. E falar para Jesus: Senhor, eu te ofereço tudo. Tudo é teu, as minhas dúvidas, Senhor, as minhas dores, as minhas mágoas, os meus medos, as minhas feridas, Jesus, as minhas dificuldades em me reconciliar, aqueles que eu não perdoo, aqueles que eu tento perdoar, aqueles que não me perdoam, Senhor. Quero oferecer tudo para Ti, Jesus, porque eu fui feito, Jesus, para Te adorar. Eu fui feito para Te servir. Eu fui feito para dar glória a Ti, Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. De novo, venha, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Foi para Te adorar, Senhor, que nós nascemos, Senhor, que eu nasci. Isso, deixa esse por canto isso, envolver Senhor, o seu que quero, coração. Senhor, Te adorar Deixa nessa esse noite, canto Senhor. fazer de você, Uma adoração como nunca fiz, de Senhor. sua família, Jesus. você que Uma nota representa como a se sua fosse a família, primeira, Senhor. Jesus, essa te adorar, comunidade de Senhor. amor e de vida. Oh, yara, Isso, la, vai yara, la, rezando yara, no la, yara, Espírito. la, Chama era la 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 era la. Diga mais uma vez para essa pessoa, a sua família, que é muito importante para Deus. É muito importante para Deus. É uma escola É uma escola de vida e de amor. de vida e de amor. É uma comunidade É uma comunidade de vida e de amor. de vida e de amor. Você tem uma missão importante Você tem uma missão importante de guardar, de guardar, revelar revelar e comunicar e comunicar o amor. o amor. E o amor é Jesus, E o amor é Jesus, que te ama, que te ama, que te ama com amor eterno. que te ama com amor eterno. Isso, dá um abraço nessa pessoa, acolhe essa pessoa no seu íntimo. Isso. Nossas famílias têm que ser essa escola das virtudes, da caridade cristã.
pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E vá agradecendo ao Senhor por todas as graças recebidas nesse momento de adoração, nesse grupo de oração tão abençoado. Vá agradecendo e louvando a Deus nesse momento. Obrigado, Jesus Eucarístico. Obrigado pela tua presença, Senhor, tão profunda no nosso meio. Obrigado por todas as curas que o Senhor realizou, por tocar na nossa história, na nossa família, Senhor. Obrigado porque compreendemos, Senhor, pelo ensinamento de seu servo, Papa João Paulo II, que as nossas famílias, que são santuários da vida, tem que ser essa escola, essa comunidade de vida e de amor. E nós queremos sim, Senhor, ter essa missão de evangelizar as famílias, comunicando, revelando o seu amor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. As crianças iam começar a bater palmas para Jesus e pararam. Pode combinar de bater palma. Primeiro lugar é para vocês, perto de Jesus. Boa noite, vamos sentar rapidinho para os nossos recados.